Estamos mais perto de se tornar uma Venezuela ou mais próximo de voltar a comer picanha? Finalmente, a análise econômica do governo Lula 3, da forma mais imparcial e mais técnica que eu consegui. Bora lá! Primeiro ponto positivo, reforma tributária. Ela era essencial e necessária e o governo conseguiu aprová-la. Ela vem para simplificar, diminuir a quantidade de impostos e tirar aquela questão de cobrar imposto sobre imposto, imposto por dentro. Então, uma vitória. Mas, ponto negativo também, reforma tributária, porque vem com um dos maiores IVAs do mundo e também não resolve a principal questão tributária, que é você tributar mais consumo do que renda, que é o que deveria ser feito. Então, precisa de mais avanços. Outro ponto positivo foram as políticas de renda que foram bem sucedidas pelo governo. O desemprego caiu em níveis baixos históricos, teve aumento de políticas sociais, a redução da pobreza, a redução da extrema pobreza, aumento da classe média, política de valorização do salário mínimo. Todas essas políticas ajudaram a impulsionar o consumo e melhorar a renda de alguma parte da população. E uma outra notícia excelente foi o crescimento do PIB acima do esperado. Nos últimos 3 anos teve um crescimento que não foi muito grande, mas foi constante pelo menos, e acima do que era previsto pelo Boletim Focus. E esse crescimento do PIB foi influenciado pelo aquele impulso no consumo, pelos impulsionamentos feitos pelo governo e também pela boa performance do agro e das exportações brasileiras no período. Essa é uma excelente notícia. Mais um ponto positivo aqui, a taxa de câmbio equilibrada e a bolsa batendo recordes históricos tanto em reais quanto em dólar. E esses bons resultados, mesmo em um momento de tensão geopolítica, guerras, tarifas, e esse cenário adverso, pelo contrário, na verdade, ajudou a economia brasileira, trazendo investimentos para o Brasil, que era um país que estava mais equilibrado. Então, de certa forma, teve esse fator de sorte, de conjuntura econômica, que ajudou a vir muitos investimentos para o Brasil, e também um mérito, sim, do governo por ter propiciado condições para atrair investimentos estrangeiros, ter mantido o país estável de forma que pudesse atrair capital. Mesmo com o outro deslize ali no meio do caminho, o Brasil estava bem posicionado para receber investimento estrangeiro, como aconteceu e bateu esses recordes aqui. Aqui a maior vitória do governo, na minha opinião, foi a política externa. O Brasil teve esse cenário externo turbulento e mesmo assim saiu maior do que entrou na diplomacia, nas relações internacionais. Na relação com os Estados Unidos e o Trump, na relação com a China. Lula passou o primeiro ano todo viajando em vários países e conseguiu alguns acordos. O Brasil avançou nas conversas com o acordo Mercosul e União Europeia. Então tiveram várias conquistas aí nesse caminho. O Brasil sai, na minha visão, muito maior e com mais relevância internacional do que entrou nesse governo Lula. Eu coloquei a inflação aqui como ponto neutro, porque ela teve um bom resultado, veio abaixo do que era esperado, mas eu não posso colocar ela como ponto positivo, porque na minha visão, a percepção dos brasileiros sobre a inflação já está muito diferente do que ela realmente é. Então as pessoas vão no mercado, vê tudo mais caro, então por mais que o dado seja bom, eu só coloquei aqui porque preciso colocar a inflação, é uma variável macro, mas ela é neutra nesse sentido. O dado é bom, mas a percepção das pessoas não está muito boa no mercado, então vamos deixar aqui. Pontos negativos agora. O primeiro erro do governo é um aumento desenfreado de impostos, que começou naquela taxinha das comprinhas da Shopee, e depois veio com taxa de IOF, ameaçou taxar eletrônicos. Todos esses aumentos de impostos estão sendo criticados até pelos próprios apoiadores do governo. Tanto que o Haddad virou até meme, né, com o apelido Taxad. Acho que esse foi um ponto muito negativo do governo. Segundo ponto, a alta taxa de juros. Não é uma culpa total do governo na minha visão, mas Lula indicou Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, que teve uma atitude ali mais firme, mais rigorosa, beleza, faz parte do jogo. E segundo ponto, Lula também não conseguiu propiciar na questão fiscal um cenário que pudesse contribuir para reduzir a taxa de juros. Então, por esses 2 pontos, acho que tem uma responsabilidade do governo, mas não é total. Seria uma questão mais complexa, eu acho que não é toda a culpa do governo, mas tem uma responsabilidade. Por outro lado, esse dado aqui tem bastante responsabilidade do governo, que é a explosão da inadimplência e do endividamento. A inadimplência já bate mais de 80 milhões de brasileiros e o endividamento 80% da população no Brasil. E esse resultado eu vejo como fruto de muitos anos de uma política de crédito muito expansiva, soltando crédito para todo lado, também nos governos Lula, financiamento escolar, financiamento imobiliário, financiamento não sei o que, agora é crédito do trabalhador da FGTS, muito financiamento, empréstimo sendo soltado com uma taxa de juros muito alta. Então financia com juro alto, vai dar endividamento. E soma-se isso ainda ao fato de não ter uma cultura, uma política feita de educação financeira. E claro, não dá para esquecer de mencionar o impacto da alta taxa de juros também nesse resultado aqui. Essa é outra questão que os economistas pegam muito do pé do governo, que é o aumento da dívida pública.
A relação dívida-PIB no Brasil está chegando quase em 80%. O governo pegou ali com 73% e ela vai passar de 80% no final do mandato. Muito da crítica vem porque o governo só mexeu na arrecadação de forma até meio exagerada e não mexeu nos gastos. O que eu penso sobre essa questão da dívida pública é um problema o Brasil ter 80% de relação dívida-PIB? Não necessariamente, até porque os Estados Unidos, o Japão, outros países têm uma dívida muito maior do que a do Brasil. É um problema o Brasil ter vários déficits? Também não, porque vários países também têm déficit. Qual que é o problema? O problema é o Brasil ter uma dívida com um juro subindo a 14%. Então a dívida do Brasil cresce muito mais rápido do que a dívida do Japão, dos Estados Unidos, da China, em que o juro é 2, 3, 4. É muita diferença isso. A velocidade da dívida e o descontrole é muito grande. E o segundo problema do déficit, o problema é que o déficit brasileiro é um déficit ineficiente. Ele é um gasto que não tem qualidade, ele não vai gerar fruto no longo prazo. Não é um gasto que está sendo feito com infraestrutura, é um gasto que está engessado. Então, ele está sendo um gasto ali que não vai contribuir. Deixando aqui o resumo, os principais pontos, faltou alguma coisa, esqueci alguma coisa, críticas, elogios, comenta aí. Tentei fazer da forma mais honesta possível e valeu!